Graça e paz, meus irmãos e amigos que estão aí nos ouvindo do outro lado da tela, porque estamos aí num período de quarentena, não é? E precisamos continuar ouvindo a mensagem do Senhor. Vamos aqui, neste domingo pela manhã, trazer uma mensagem da IBD, tá? Então, como se estivéssemos na nossa Igreja Batista Bortolândia, tá bom? Eu quero dizer para você que nós estamos no estudo 26 hoje, né? Estudo 26, o Evangelho aos Gentios, parte 2, e nós trataremos nessa manhã o anúncio e o batismo espiritual, tá? Nós vamos ficar em alguns versículos, né? Porque o estudo vai prosseguir ao longo dos meses ainda, né? O texto base hoje para nós é Atos 10, 24 a 28, tá bom? Atos 10, 24 e 28, tá? Atos 10, de 24 a 28, nos diz assim a palavra do Senhor. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e ali, reunidas muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida e que ela possa nos instruir nesta manhã de domingo e que nós sejamos abençoados com ela. Abençoa a tua igreja que se reúne em suas casas, abençoa todos os nossos irmãos e ouvintes nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, olha só, na semana passada nós estamos dentro do estudo 25, onde Cornélio, um centurião, e sua família orava, era temente a Deus, e do outro lado, a cerca de 45 quilômetros, 43 a 45 quilômetros, estava lá então Pedro, onde também fazia a mesma coisa, estava orando ao Senhor. E eles tiveram uma visão quase que no mesmo momento. De um lado, Cornélio é avisado pelo anjo para que enviasse algumas pessoas até onde estava Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro está orando num terraço e ele então tem uma visão de que aquilo que Deus purificou está purificado. Ele tem uma visão de os animais, onde ele tinha que matar e comer os animais que na tradição judaica estavam impuros. Neste momento, então, chega até a presença de Pedro. Pedro está na casa de Simão, e é interessante que no mesmo instante, no dia seguinte, logo em seguida, chega então os enviados de Cornélio até Pedro e eles têm um encontro ali. E aí, nesse momento, eles são avisados, né, de que o Senhor tinha feito então toda uma obra na vida de Cornélio, e Cornélio havia sido avisado pelo anjo que deveria procurar Pedro para que ele pudesse encontrar verdadeiramente o Evangelho Salvador de Jesus. Então, a partir desse momento, então, Pedro se dirige, aí como diz o texto, de Cesareia até aonde, aliás, Pedro se dirige de Jope até Cesareia, aonde se encontra Cornélio, né? Cornélio estava lá com todos os seus parentes e amigos, e é a partir daí que nós vamos trazer uma lição nesta manhã para nós, a nossa reflexão. Tá bom? Eu quero trazer para vocês nessa manhã alguns pontos que eu acho interessante destacar dentro desta lição.
Primeiro, versículo 24. No outro dia, então, chegaram a Cesareia, eles vieram de Jope. Chegaram a Cesareia, Cornélio já os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Esse é o texto, versículo 24. Primeiro ponto que eu quero destacar para a nossa reflexão nesta manhã, nessa questão de o evangelho aos gentios, tá? O evangelho muda a rotina de vida. Olha só, meus irmãos, como há uma grande mudança já na vida de Cornélio. Cornélio era temente a Deus, orava ao Senhor, porém não havia encontrado ainda o evangelho transformador de Jesus, tá? A salvação somente por Jesus. E Cornélio agora então já está tendo uma outra atitude, uma outra rotina de vida, que eu acho que é o primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã de domingo, nessa EBD. O evangelho muda a rotina de vida. Vocês perceberam aí no texto? No outro dia, quando Pedro chega lá então em Cesareia, Cornélio já esperava com seus parentes. Cornélio já havia mudado a rotina de vida dele. E além dos parentes, ele também convida os seus amigos mais íntimos para que pudessem ouvir as boas notícias vindas de Pedro. Olha como o evangelho muda a rotina de vida. Olha como o evangelho deve mudar a nossa rotina de vida. Isso é muito importante nós frisarmos nessa manhã, nessa lição 26, a segunda parte do evangelho aos gentios. Houve já uma grande mudança, meus irmãos, na vida de Cornélio e de sua família, a ponto de ele estar aguardando então Pedro. Ele tinha mandado os seus empregados, né, e mais um guarda buscar Pedro. E Pedro, quando chega em Cesareia, ele encontra então uma outra rotina, uma outra vida de Cornélio. Cornélio então, ele já está com os seus parentes, que provavelmente havia convidado, e também os amigos mais próximos, para que pudessem ouvir as boas notícias, para que eles pudessem entender agora esta nova fase da vida de Cornélio. Cornélio agora era, além de temente a Deus, uma pessoa completamente mudada no seu coração. Ele sabia, a partir daquele encontro com o anjo que pediu que ele fosse buscar Pedro, que havia algo de novo para ele aprender, e ele provavelmente já tinha mudado a sua rotina de vida. Meus irmãos, eu sempre digo, meus queridos irmãos, amigos, cooperadores, que o evangelho, ele tem que mudar a nossa vida. Se você diz que o evangelho te alcançou, a graça te alcançou, você precisa mudar a rotina da sua vida. Nós devemos viver uma nova maneira, de um novo jeito. E isso é importante nós aprendemos nessa manhã. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa EBD é que quando há um encontro com o evangelho, deve haver mudança da rotina de vida, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã preciosa, nessa EBD, o evangelho deve mudar a rotina da nossa vida, como mudou a rotina da vida de Cornélio, quando ele então tem um encontro com o evangelho, com Jesus. Segundo ponto, versículo 25 e 26. Quando Pedro ia entrando na casa, diz o texto, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Olha aqui outro ponto que nós temos que destacar nesta manhã. Segundo, somente ao Senhor devemos nos prostrar. Somente ao Senhor devemos nos prostrar. Meus irmãos, quando Pedro chega na casa do centurião, um homem de posses,
um homem da alta sociedade, um homem que era chefe de guardas, né? Ele era um oficial. Quando Pedro chega, ele se ajoelha diante de Pedro. E o que ele tem de resposta é: levante que eu sou homem como você. Meus irmãos, aonde que Pedro quis chegar? Meu irmão, somente ao Senhor nós devemos nos prostrar. Adoração é somente a Deus, a Jesus, ao Senhor da nossa vida. Eu vou ler um texto que está aí na tua revista, tá? Que diz assim, o irmão Joel que tem escrito as nossas revistas, né? Ele diz assim: a excessiva expectativa e admiração podem gerar culto à personalidade. Eu já tenho dito isso em minhas mensagens na igreja, e agora o irmão Joel então colabora conosco escrevendo que a excessiva expectativa e admiração podem gerar culto à personalidade. Concordo plenamente com o irmão Joel. Olha, meus irmãos, somente ao Senhor nós devemos adorar. Eu vou dizer para você que nos ouve: qualquer tipo de veneração é abominável aos olhos de Deus. Qualquer Deus que você se coloca prostrado é um erro que cometemos. Então, meus irmãos, queridos amigos e ouvintes, nós não podemos colocar nada acima do nosso Senhor. Adoração somente a Deus, somente a Jesus. Não devemos nos prostrar diante de nada que não seja o Senhor. Está aqui uma lição, está aqui um ensino bíblico profundo para nós. Não devemos adorar outra coisa senão o Senhor. Quando Cornélio, coitado, não sabendo dessa realidade ainda, ele se prostra diante de Pedro, como que o adorando, como fazendo um culto à personalidade, e Pedro exorta dizendo: olha, eu sou homem como você. Nós devemos nos prostrar somente ao Senhor. Aqui fica uma lição maravilhosa para nós. Somente ao Senhor nós devemos nos ajoelhar. Quando você se ajoelha diante de qualquer outra coisa que te prende, você está adorando um outro Senhor, e a adoração somente a Deus. Eu vou um pouco mais longe. Todo tipo de veneração é condenada pela palavra do Senhor. Nós temos muitas vezes colocado artistas como um Deus. Nós temos colocado personalidades até que exaltam, até que louvam ao Senhor. Mas nós estamos fazendo dessas pessoas que adoram ao Senhor como quem nós estamos adorando muitas vezes. Muitas vezes nós apreciamos muito mais a pessoa, a personalidade, do que adoramos o próprio Senhor. Isso é um perigo que nós corremos. Pedro nos ensina: nós devemos nos prostrar somente ao Senhor. Pedro, eu não sou melhor que você. É muito importante isso. Nós devemos nos prostrar somente ao Senhor, tá? Não há outro Deus acima do nosso Senhor. Então, quando nós elevamos alguém acima ou igual ao Senhor, nós estamos cometendo um pecado grave contra Deus, tá? Eu vou ler aqui algo que eu ouvi entre os irmãos da Ordem dos Pastores aqui da região norte, onde o pastor Carlos Inácio é o nosso presidente, e temos um grupo então do WhatsApp de pastores, né, onde nos comunicamos. E eu recebi uma postagem do pastor Tiago Abdala, e ele dizia o seguinte: por um lado existe a estrela viajante, auto-ordenada, que ajunta fãs ansiosos por ouvir a última novidade. Olha que coisa interessante, escreve
pastor Tiago Abdala, nosso irmão, pastor em Cristo. Olha só, por um lado existe a estrela viajante, né? Auto-ordenada, que ajunta fãs ansiosos por ouvir a última novidade. Meus irmãos, às vezes nós temos colocado num patamar e temos errado quando colocamos ele a um nível elevado. Todos nós somos iguais, adoradores do Senhor, e tem muita gente, infelizmente, colocando alguns deuses em suas vidas. Estão adorando. Qualquer coisa que te faz ajoelhar, que te prende, você está fazendo uma adoração a um outro Deus. Aqui a lição, meus irmãos, somente ao Senhor nós devemos nos prostrar. Nós devemos nos ajoelhar somente ao Senhor. Não devemos colocar personalidades como um Deus praticamente em nossa vida. Ou tudo aquilo, e eu tenho isso na minha cabeça, tudo aquilo que te faz ajoelhar ou te faz ficar dependente, isso é o seu Deus. Nós devemos condenar. Aqui fica a lição clara nesse segundo ponto nesta manhã. Somente ao Senhor devemos nos prostrar. Aqui claramente o apóstolo Pedro, e de maneira muito sábia, disse: olha, eu sou igual a você. Eu sou um adorador do Senhor, como você é um adorador do Senhor. Não adorar a minha pessoa, ou adorar a personalidade, ou adorar uma pessoa, um cantor, por exemplo, que muitas vezes temos tido o nosso cantor como o nosso Deus, praticamente. É interessante que certa vez nós estávamos no culto, e isso foi visível a muitas pessoas, que após o cantor se apresentar, uma parte das pessoas que estavam adorando, antes de ouvir a palavra do Senhor, após o cantor, né, que eram os deuses dessas pessoas, exaltarem, cantarem ao Senhor, eles saíram, eles foram embora. Nem ficaram para ouvir a palavra, que é muito mais importante. Então, muitas vezes, nós substituímos Deus do trono dele e colocamos outro no lugar, e aí nós estamos nos prostrando diante dessas pessoas. Olha, eu não sou contra os músicos, entendam isso. É muito bom você ouvir uma boa música de adoração ao Senhor, porém nós temos feito dessa pessoa o nosso Deus. Tanto é que neste culto, após esse cantor se apresentar, muitos levantaram e foram embora. Não ficaram para ouvir a palavra. Estavam lá para venerar um cantor. Não estavam lá para adorar o verdadeiro ser que deve ser adorado, que é o nosso Deus, é Jesus Cristo. Então fica aqui um alerta para nós, tanto do irmão Joel escrevendo como o pastor Tiago. Cuidado com o culto à personalidade. Cuidado quem te faz prostrar. Presta atenção. Cuidado com quem te faz prostrar. O vício, então, é um tipo de adoração. Quando você fica dependente, se prostra diante daquilo. Muito cuidado. E que o Senhor, né, possa nos dar inteligência para não cairmos nessas ciladas do inimigo, tá bom? Então, primeiro ponto, o Evangelho muda a rotina de vida. Segundo, somente ao Senhor devemos nos prostrar. Terceiro ponto, então, meus irmãos, o versículo 27, nós encontramos a seguinte informação da palavra de Deus. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Versículo 27. Meus irmãos, aprendemos aqui nesse terceiro ponto que a sede da palavra genuína de Deus. É interessante o que diz o texto. Conversando com ele, Pedro entrou e ali encontrou ali pessoas reunidas, muitas pessoas reunidas. É um sinal de que há uma sede genuína, né, da palavra de Deus.
foi muito bem expresso aqui nesse versículo 27, né? Que há uma sede da palavra de Deus, que possamos entender. Cornélio era um judeu, temente a Deus, tá? Porém, ainda lhe faltava alguma coisa, e essa alguma coisa é o Evangelho, é Jesus, é o nosso Salvador. Por isso que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele já encontra lá uma multidão, porque as pessoas estão com sede da palavra de Deus. Há uma sede da palavra genuína de Deus, né? A palavra, quando ela é uma palavra falsa, mentirosa, enganosa, ela pode até atrair muitas pessoas, mas quando o Espírito Santo toca nas pessoas verdadeiramente, onde quer que elas estejam, elas vão sentir uma sede da palavra genuína, da palavra verdadeira, né? E aqui nós encontramos então pessoas que eram tementes a Deus, né? Cornélio, sua família, aí ele convida amigos, aí convida as pessoas mais próximas dele, vizinhos, e essas pessoas têm sede da palavra de Deus. Então, se no primeiro momento eles eram pessoas que realmente viviam, né, um temor ao Senhor, agora isso se completa com a legítima palavra, a palavra genuína de Deus, porque não há como haver salvação sem esse marco que é Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E aqui nós vimos aí no versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas que estavam sedentas, com vontade de aprender da verdadeira palavra de Deus, né? Então é interessante, o Evangelho muda a rotina das pessoas, o Evangelho transforma o nosso modo de vida. O Senhor, segundo ponto, o Senhor é o único que deve ser adorado e exaltado. E terceiro, que nós aprendemos nessa EBD, nesta manhã, é que há uma sede da palavra genuína de Deus, tá? As pessoas estão procurando a verdadeira palavra. Muitos têm chegado em nossas igrejas tradicionais, igrejas que de fato confessam um verdadeiro evangelho. Elas têm se aproximado de nós com essa sede da palavra genuína. Por quê? Porque há aí espalhado um evangelho que é um evangelho adulterado, um evangelho que é um evangelho mais ou menos, né? Utilizam apenas aquilo que interessa a muitas pessoas. Então é um evangelho adulterado. E o evangelho adulterado, ele vai ficar então sempre dependendo de algo mais. Não, o evangelho de Jesus, ele preenche completamente a nossa vida. Por isso que aqui Cornélio, né, apesar de ser temente a Deus, ainda precisava ser preenchido pelo evangelho, porque o evangelho não é outra coisa senão a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, tá? Então aqui no versículo 27 nós aprendemos que há uma sede da palavra genuína de Deus. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele encontra lá Cornélio, a família, uma multidão de pessoas, amigos, vizinhos, que Cornélio trouxe então, porque essas pessoas estavam com sede da palavra de Deus. Terceiro ponto que eu quero destacar para os irmãos, a sede da palavra de Deus, da palavra genuína do Senhor. Quarto ponto que eu quero destacar nessa manhã, para nossa reflexão, para o nosso entendimento melhor da palavra do Senhor, nessa EBD da Igreja Batista Portolândia, está no versículo 28. Olha só o que diz o versículo 28. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Aqui que está dizendo é Pedro, né? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro e imundo o homem a homem nenhum. Aqui a outra coisa interessante que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã
e amigos que estão nos ouvindo, é que o Evangelho transforma a mente e as práticas religiosas, vamos dizer assim, tá? Quarto e último ponto que eu quero destacar para os irmãos: o Evangelho transforma a mente, as práticas, aqui que se fala no dia disso, práticas religiosas, né? Porque muitas pessoas são apenas religiosas. Aqui no caso, nós encontramos então o próprio Pedro dizendo, né, nessa explanação na casa de Cornélio, para essas pessoas, dizendo que ele, por um momento, faz uma média até com os judeus aí, né? Por um momento ele diz: olha, isso que eu estou fazendo aqui, eu não faria se não fosse a visão que o Senhor me deu lá em Jope. Essa visão de que o que o Senhor consagra está consagrado, o que o Senhor purifica está purificado, né? Então o Evangelho não era restrito ao gentio, o Evangelho o Evangelho não era restrito aos judeus, o Evangelho era para todas as pessoas, até as pessoas que não faziam parte do círculo do judaísmo. Então aqui é interessante, né? Ele diz assim: olha, eu sei que é contra a lei isso que eu estou fazendo, né? Na verdade, associar um gentio ou até visitá-lo é contra a lei, mas, contudo, porém, eu tive um encontro agora com o Senhor, e ele me disse o seguinte, vamos lembrar, lá em Jope, em cima da laje, nessa visão, ele diz que o que o Senhor purificou está purificado, ou seja, o Evangelho não é apenas para os judeus, mas o Evangelho é para os gentios, para todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que ouvirem da graça de Deus. O Evangelho então transformou Pedro, vai transformar agora Cornélio e todos aqueles que estão ouvindo ali, tanto a mente como as práticas que eles faziam. Se no judaísmo não podiam conversar com um que está fora da aliança, um gentio, agora ele está dizendo: agora eu entendo, né? E ele diz assim: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a nenhum homem devemos chamar. Deus quer salvar todas as pessoas, independente de classe social, de raça, de cor, tá? Por um momento Pedro quis então fazer essa média com os judeus, mas logo volta à realidade da visão dada por Deus, e agora ele entende que nós somos todos carentes da graça de Deus. Jesus morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por todas, porém é preciso um encontro com Ele. É preciso que você abra a porta do seu coração, abra a sua casa para que o Senhor possa entrar. Então, terceiro ponto, há uma sede genuína da palavra de Deus. E agora o último, o Evangelho, ele deve transformar a mente e as práticas religiosas. Há de ter mudança na nossa vida, né? Na nossa mente, nas nossas práticas, né? E aí Pedro, por um momento, disse: olha, eu não faria isso se fosse antes dessa visão. Mas o Senhor me avisou que o Evangelho é para todas as pessoas. Seja o Cornélio, centurião, seja a sua família, seja os seus amigos, seja um vizinho. O Evangelho é o Evangelho que vem preencher o vazio de todas as pessoas, né? É preciso crer em Jesus como o único Salvador para que, de fato, você tenha a mente transformada, suas ações transformadas e uma mudança radical nessa religiosidade que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Então, meus irmãos, nós aprendemos nesse domingo pela manhã, nessa escola bíblica dominical, que o Evangelho deve mudar a nossa rotina, a nossa vida. Se não houver mudança, ainda está faltando alguma coisa. Segundo, somente ao Senhor devemos prostrar. Vamos tomar cuidado com quem nós colocamos num patamar onde esse patamar é do Senhor e não dessa coisa ou pessoa. Terceiro, há uma sede genuína, uma sede verdadeira de Deus. Isso nós vimos na vida de Cornélio e na vida daquela multidão que ele chamou amigos, parentes. Havia uma sede,
como há hoje uma sede da palavra de Deus, e pessoas têm chegado até nós, pessoas até que conhecem o Evangelho, mas é um Evangelho adulterado, não um legítimo Evangelho como nós, as igrejas tradicionais, as igrejas históricas têm proclamado. Não mudamos, né, de direção. A igreja deve proclamar o Evangelho transformador de Jesus. E o último, então, o Evangelho transforma a mente. O Evangelho que não transforma a mente e não muda suas práticas religiosas, na verdade esse Evangelho ainda não te alcançou, você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo do Senhor. E que Deus possa nos abençoar nesse domingo, né? Domingo onde estamos reclusos, e que o Senhor possa nos dar sempre direcionamento, sempre palavra, para estarmos transmitindo a igreja do Senhor e a você que nos ouve aí do outro lado. Obrigado pela tua participação nesse domingo, nessa escola bíblica dominical. Obrigado a todos aqueles que têm nos prestigiado através dos nossos canais de comunicação, aí, nossas mídias, YouTube, né? Instagram. Então, gostaria, o WhatsApp, inclusive, tenho passado mensagem para o WhatsApp. Que Deus possa te abençoar nesse domingo. Logo mais às 19 horas, nós também estaremos em nossas casas, ou aí na sua casa, realizando o culto, e logo em seguida você terá uma mensagem. Hoje uma mensagem falando sobre a Páscoa, né? Hoje é domingo de Páscoa, então quero orar com você no momento, encerrando essa EBD nessa manhã, e à noite estaremos juntos novamente. Vamos orar? Pai de amor, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela tua instrução nessa manhã. Abençoa a vida dos teus servos, abençoa a tua igreja espalhada, tenha misericórdia de nós, livra dessa peste que tem assolado o mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Abençoa, Pai, nossos irmãos que estão pregando o teu evangelho em outras nações, protege, livre e guarda os nossos missionários. Visita, Senhor Deus, os enfermos de nossa igreja, visita aqueles que estão aqui me ouvindo nessa manhã, abençoa cada um de nós, abençoa todos os nossos ouvintes nessa manhã, que possamos estar juntos novamente à noite para o culto ao Senhor, para ouvir um pouco mais da tua palavra. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, um ótimo domingo, à noite estaremos juntos novamente.